Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o videozinho hoje era para ser um bate-papo no carro, né? Aquele bate-papo que a gente já tá acostumado, mas eu tava sem ideia do que gravar e tal. Fui lá no Instagram, pedi sugestões para vocês, usei esse recurso novo aí do Instagram para o pessoal fazer pergunta e tal, dar sugestão. Aliás, quanto repórter de Instagram tem aí, hein? Minhas stories agora aparece só pergunta, resposta. Mas enfim, galera, não vem ao caso. Fui lá pedir para vocês deixarem algumas sugestões de vídeo para mim e eu queria ver alguma coisa interessante para poder desenvolver o assunto e fazer o bate-papo no carro. Mas acabou que vieram bastante perguntas aí, alguns temas aí, algumas perguntas bacanas e eu não queria escolher uma ou escolher outra e tal. E para responder uma por uma no carro é meio complicado, né, dirigindo. Então decidi fazer o LED Responde Aqui, pelo menos dá para ler todas as perguntas aí com calma para vocês, beleza? Mas antes, alguns recadinhos, galera. Hoje, final da Copa do Mundo aí, a França levou, a maioria das pessoas estava torcendo para a Croácia. Eu confesso que eu também estava torcendo para a Croácia, queria que eles ganhassem aí o primeiro título, mas homenagem aí, ó, meu amigo Marco Darioli da França, o bonezinho veio direto da França. Então, parabenizar aí os franceses e mandar um abraço aí pro Marco também. Boa, França, foi merecido. O pessoal estava torcendo para a Croácia, mas o título da França foi merecido e o jogo hoje foi o show de bola da França. Outra coisa, muita gente me perguntando sobre o domingo aéreo em Pirassununga. Se eu vou estar lá? Sim, galera, vou estar lá em Pirassununga também, dia 19 de agosto. Então, se vocês forem lá para Pirassununga, já deixam um recadinho aí nos comentários e tal, que a gente vai combinar alguma coisa para se encontrar lá, para todo mundo bater um papo. Vou ver se arranjo uns brindes bacanas do Aeroclube para levar para vocês. Então, quando estiver chegando mais próximo aí, a gente vai combinando alguma coisa. Então, se vocês forem para o domingo aéreo, já segue lá no Instagram para a gente acertar certinho e todo mundo se encontrar. Beleza? Último recadinho que na verdade eu preciso da opinião de vocês, galera. Muita gente viu lá no Instagram também algumas fotos que eu postei que apareceu essa pulseirinha aqui, ó, com as 3 faixinhas de piloto e algumas pessoas vieram perguntar onde eu comprei e como faz para conseguir uma dessa. Galera, essa aqui eu ganhei lá nos Estados Unidos, quando eu fui na Sun Fan, o pessoal tava dando lá, só visitar o stand dos caras e tal, pegaram, me deram de brinde lá. Isso aqui não tem no Brasil, mas se vocês quiserem, galera, pulseirinha de silicone com as 3 faixinhas aqui, eu já andei cotando por aí, já andei vendo como que funciona para fazer. Caso vocês tenham interesse e queiram comprar, o problema é que eles fazem um mínimo de 100. Então, para saber se vocês têm interesse ou não, que aí se tiver interesse, eu mando fazer e aí mando para vocês aí por Sedex e tal, ou se vocês puderem passar no Aeroclube para pegar, vai custar aí mais ou menos entre 10 a 15 reais cada unidade. Então, deixa nos comentários caso vocês queiram a pulseirinha também. Beleza? Bora pro vídeo então. Primeira pergunta do Thiago Estigar, pedindo para falar sobre curiosidades e histórias interessantes sobre a aviação. Thiago, eu vou bastante aí aviação de instrução, não tenho muita experiência, não tenho muita história bacana para contar, infelizmente. Tem só aqueles papo lá, aqueles bate-papo de hangar, mas é coisa padrão aí, nada de especial. Então recomendo que você assista lá o canal do Lito. O Lito sim, se aprofunda bem nas histórias, conta umas histórias bem bacanas, bem legais. E aproveitando, falando do Lito, galera, vocês viram que os vídeos atrás aí a gente fez o voozinho com VHD. E muita gente sugerindo para eu fazer o voozinho com o Lito, fazer o voozinho com o Fernando lá do Aero. O Fernando do Aero, já conversei com ele algumas vezes, já encontrei com ele em alguns eventos por aí. Cara super gente boa. Um dia a gente vai fazer um voozinho junto ainda. Estamos aquecendo a ideia. O Lito também já encontrei ele lá em Pirassununga mesmo, lá no último domingo aéreo que teve. Mas eu preciso que vocês vão lá no canal deles pedindo para eles fazerem o voozinho comigo. Porque se depender de mim, eu faço o voozinho com eles a hora que eles falarem. Então, vai lá no canal deles, enche o saco lá para eles fazerem o voozinho comigo. Então, Thiago, recomendo que você siga lá o canal do Lito, tem bastante história bacana, bastante coisa legal e ele se aprofunda bem, conta bem as histórias. Então, infelizmente, não vou ter nenhuma história para te contar, beleza? Próxima pergunta, Pilotman. Você poderia falar sobre as horas de voo só com CMA? Ainda estou para fazer a prova da ANAC. Pilot, você pode começar a voar antes de fazer a banca da ANAC, você só não vai poder fazer as horas solo, ou seja, a partir do voo solo você não pode mais fazer caso não tenha passado na banca teórica da ANAC. Você pode começar a voar com o seu CMA de segunda classe. É obrigatório que você tenha o CMA para começar a voar. Então, tem muita gente que gosta de tirar o CMA, aliás, a gente sempre recomenda, já falei em vários vídeos para vocês, recomenda-se que tire o CMA logo de uma vez e aí, caso queira, já pode começar a voar.
Claro, o ideal é você tentar casar as coisas para quando você estiver próximo, aí perto do seu voo solo, você já está passando na banca da ANAC, já está com a prova agendada pelo menos, porque aí você não vai ficar muito tempo sem voar. Tem gente que prefere fazer assim, porque às vezes acaba ajudando, né? Já tá voando, então já vê alguma coisa aí de teoria de voo, meteorologia, já aprende a ver METAR e TAF na prática e tal, então acaba ajudando um pouco na parte dos estudos teóricos, mas tem gente que acaba se atrapalhando, se concentrando tanto na parte prática quanto na parte teórica, então prefere fazer só a parte teórica e aí depois começa a voar. Vai de cada um, mas sim, você pode voar com a parte só com o CMA, sem ter a banca da ANAC, vai dar aí mais ou menos umas 15 horas, dependendo do desempenho de cada uma das manobras, você só não pode fazer a partir da sua missão solo. Beleza? Próxima pergunta. Próxima pergunta do Victor Rostov, acho que é russo. Stall com motor e saindo de parafuso. Victor, já fiz um videozinho sobre stall, tá aqui no card para você assistir, mas é um videozinho um pouquinho antigo e tal, vou aprofundar ainda, vou fazer um vídeo renovando aí, falando um pouquinho mais sobre stall. Mas só para responder, você falou stall com motor, cara, na verdade o stall é uma manobra que você não depende de motor, não depende de velocidade, você depende única e exclusivamente do ângulo de ataque da aeronave. É isso mesmo, se você tiver uma aeronave potente o suficiente para te manter voando a 70 nós, você começar a cabrar até atingir o ângulo máximo, né, o ângulo crítico, passar o ângulo de máxima sustentação, você vai estolar a sua aeronave. Então depende do seu ângulo de ataque e não da velocidade, como a maioria das pessoas pensa. Claro, a maioria das aeronaves, né, estou falando das aeronaves padrão, a partir do momento que você começa a cabrar, sua velocidade começa a drenar. E aí sim a gente consegue estabelecer um ângulo máximo de ataque correlacionado a alguma velocidade, né? Mas isso varia em relação à atmosfera, peso da aeronave, distribuição do centro de gravidade. Claro, falando dos Cessninhas aí é muito difícil ter uma variação grande do centro de gravidade, já que a aeronave é pequena. Mas tudo isso entra na equação. Mais importante você saber que o stall acontece por conta do ângulo de ataque, o ângulo da corda da asa da aeronave em relação ao vento relativo e não em relação à velocidade. E saindo de parafuso. Isso é um outro vídeo também, tem uma certa polêmica aí, o pessoal andou pedindo aí para eu falar um pouquinho sobre treinamento de parafuso, ou vou ver se faço um videozinho falando sobre parafuso ou não, mas só para responder sua pergunta, saindo de um parafuso, o importante é você sempre lembrar da sigla PARE, Papa Alfa Romeo Eco, em português mesmo, mas o significado dela é em inglês. Então só lembrar da sequência que você vai conseguir sair do parafuso. E o PARE significa o quê? P, potência da aeronave, ou em inglês, que é o mais certo, Power, vai trazer sua potência para idle. A, o aileron, você vai deixar o aileron numa posição neutra, sem curva para a esquerda, sem curva para a direita, aileron em posição neutra. R, rudder, você vai colocar o seu pedal para o lado contrário do parafuso. Se você estiver girando à esquerda, pedalzão para a direita. E por último, o E do pare é o elevator. Você vai ceder o nariz, vai briskly forward, é o que está lá no manual. Você vai ceder, picar levemente o nariz da aeronave para você ganhar novamente sustentação. Afinal, o parafuso nada mais é do que um stall agravado, e a recuperação do stall, vocês sabem, é ceder o nariz da aeronave. No parafuso é a mesma coisa. Quando eu fizer um videozinho falando sobre stall, vou entrar no parafuso e aí eu tento falar um pouquinho mais aprofundado para vocês, falar um pouquinho sobre a teoria disso. Beleza? Próxima pergunta. Edu Cavalcante. Como escolher um aeroclube para as primeiras horas de voo? Edu, já comentei um pouquinho sobre isso nos vídeos de bate-papo que a gente faz lá no carro. Então, dá uma olhadinha aí no cardzinho, tem os vídeos de bate-papo, eu comento um pouquinho sobre esse assunto também. Mas respondendo sua pergunta aí de uma maneira um pouquinho mais simplista, tá? O mais importante é que você tenha referências dessa escola. Lá no vídeo eu até falo que é importante que você visite a escola, continuo dizendo, é muito importante que você vá fazer uma visita na escola, porque às vezes o fato de você visitar, você já consegue ter um feeling, consegue ter uma percepção do que tem naquela escola, de como as coisas funcionam naquela escola, para ver se aquilo te atende ou não. Mas o mais importante é que você tenha um feedback das pessoas que já voaram, que já passaram por aquela escola. Que aí eles vão te falar se a escala é apertada ou não, se tem aeronave para voar ou não, se as aeronaves estão disponíveis para voar, se a manutenção é boa, se já passaram algum susto em voo, se os instrutores são bons, enfim, nada mais importante, nada mais certo do que a experiência de quem já passou por isso.
E hoje em dia é fácil, galera, tem Facebook, tem Instagram, tem grupinho de WhatsApp e tal. Só saber, galera, se a escola é boa ou não, se tem o que você espera. Isso até acaba sendo mais importante do que a visita, porque tem muita escola aí que tem uma bela fachada, tem uma perfumaria aí maravilhosa, você entra na escola, você entra no aeroclube, acha que é maravilhoso, mas vai ver, às vezes as coisas não funcionam muito bem, às vezes não tem aeronave disponível, às vezes o aeroclube tem 2, 3 aeronaves e você não vai conseguir fazer o seu voo aí, não vai conseguir agendar seu voo com facilidade. Então, nada melhor do que pegar a experiência de quem já passou pela escola. Beleza? Próxima pergunta. Juliano Bobbio. Qual aeronave que mais se orgulha de pilotar? Bom, Juliano, um dos voozinhos mais legais que eu fiz foi no T6, mas por mais que eu tenha sentido os comandos da aeronave lá e tal, de longe eu posso falar que eu pilotei um T6. Pilotar a partir do momento que você entende tudo o que está acontecendo ali, todos os sistemas, a partir do momento que você veste a aeronave. E eu posso falar isso do RV6, o X-Ray Alfa Bravo, principalmente no voozinho que a gente fez lá para a Argentina. Tá aí no cardzinho também para quem não viu, duvido que vocês não tenham visto ainda. Ali sim, galera, ali eu estava com o avião na mão, sabia todos os sistemas, tinha conhecimento pleno do que estava acontecendo, estava solo ali, podia sair solo que o avião estava na mão. Então, um dos aviões que eu mais orgulho de ter pilotado, e principalmente o voo para a Argentina, porque foi uma missão bem complexa, um planejamento bem complexo, foi o X-Ray Alfa Bravo na missão para a Argentina. Próxima pergunta do Marcos Munhoz. Simuladores de voo doméstico podem ajudar no aprendizado real sobre aviação? Sim, Marcos, podem sim, principalmente na parte de IFR ou de sistemas da aeronave. Você quer saber como funciona o sistema de aeronave, o que acontece se você perder um alternador em voo, se você tiver uma pane qualquer e tal. O simulador de voo pode ajudar bastante nisso. Claro, desde que vocês tenham um simulador bom aí e algumas aeronaves mais realistas, né? Falando do Flight Simulator, tem algumas aeronaves aí que são bem básicas, até o modelo de voo, né? Toda a física do voo acaba não sendo tão perfeita assim, mas ajuda sim, cara, principalmente da maneira como você encarar o voozinho que você fizer no simulador. Eu, se pegar o simulador hoje, vou sair fazendo looping de Cessninha, tô nem aí. Mas se você encarar como um negócio sério, como algo que possa te agregar alguma coisa, com certeza ajuda bastante. Mizinho pergunta, quanto tempo você é piloto e quanto tempo levou para concluir o PC? Mizinho, eu me formei piloto privado em 2010, ou seja, há 8 anos que eu sou piloto, e o meu PC eu demorei mais do que normal, porque eu já até falei para vocês, estava numa fase que eu não sabia se me dedicava à aviação ou se me dedicava a outro emprego, que é o emprego que me sustenta hoje, a minha atividade principal. Já falei disso para vocês também no bate-papo. Então eu demorei para checar o PC, demorei mais ou menos uns 3 anos, quase 4. Então eu chequei o PP em 2010, rechequei em 2012, quando eu ia precisar rechecar em 2014, na verdade em 2013 eu já fiz a parte teórica do curso de PC, que eu já vinha acumulando as horas, porque eu não parei de voar. Vocês sabem, voar tá no sangue, né? Quem gosta nunca para de voar. Então eu continuei voando, fui fazendo toda a grade curricular do curso de PC, aí fiz a banca do PC e aí, em vez de rechecar o PP de novo, eu chequei o PC. Então eu acabei demorando um pouquinho mais do que eu poderia ter demorado, porque não me dediquei exclusivamente à parte do piloto comercial. Mas falando aí na prática, tem muita gente que demora aí um ano e meio até 2 para checar o PC. Beleza? Próxima pergunta é do Josenei Divino. Ele pergunta: tendo todos os critérios pré-voo PP atendidos, consigo acumular 60 horas de voo no período de 27 dias de férias? Cara, não sei porque você colocou aqui 60 horas, não sei se você quis dizer 40 horas, já que o PP são 40 horas. Mas, digamos aí que você está querendo falar de 60 horas mesmo, cara, consegue sim. Eu fiz uma continha, você vai ter que voar 2,2 horas por dia, mais ou menos. Digamos aí 2 horas e 10, 2 horas e 15 minutos, mais ou menos de voo. Cara, em 27 dias você consegue voar sim essas 2 horas por dia. Claro, tendo aí as condições meteorológicas favoráveis, você consegue. Se o aeroclube que você for voar tiver disponibilidade de aeronave, de instrutor também, você consegue voar. Aliás, isso é uma coisa importante, né? Disponibilidade de aeronave e instrutor. Não adianta nada você voar num aeroclube aí que tenha 2 aeronaves e tenha que dividir entre 10 alunos, aí você não vai conseguir. Mas tendo disponibilidade de instrutor, aeronave e a meteorologia ajudar, consegue sim, cara. Mas só lembrando que o PP são 40 horinhas. Neto da Luz pergunta: aviação recreativa desportiva, quais os passos para obter as licenças e requisitos, exames, horas, etc? Cara, essa resposta eu vou ficar te devendo porque não é uma coisa do meu conhecimento, não é da minha área de conhecimento. Se você for da região de Jundiaí, Bragança Paulista, Atibaia, aqui desse miolinho, eu recomendo que você procure a Looping Escola de Aviação. Eles ficam lá em Atibaia e eles são focados nessa parte aí de
aviação aerodesportiva, tem as aeronaves prontas para isso. Não conheço a escola, nunca estive lá, conheço algumas pessoas que já passaram por lá, principalmente por conta do Clube do Anfíbio, né? Aquele voozinho que eu fiz no Petrel. Aliás, vai ter mais videozinho do Petrel em breve, fica ligado no canal. Não conheço a escola pessoalmente, nunca fui lá, mas falaram muito bem dela, então recomendo aí, se você for dessa região, que dê uma pesquisada na Looping Escola de Aviação. E, aliás, se você passar por lá e tal, ou conhecer alguém, já fala que eu quero fazer um videozinho com eles, porque essa aviação aerodesportiva muito me interessa. Fazer um voozinho desses com eles e também trazer o conteúdo aqui para vocês. Próxima pergunta do Luiz Lindoso Melo. Dicas para melhorar o aproveitamento nas aulas práticas e o que devemos sempre questionar aos INVAs. Luiz, isso vale para aviação como vale para qualquer outra área que você se dedicar. Cara, sempre foque no pré-voo. Então, se você está numa fase aí de manobras do PP, por exemplo, leia a apostila de manobras e veja o que você vai ter que fazer naquela manobra, como funciona aquela manobra, o que tem que ser visto naquela manobra, a sequência da manobra, o que você vai ter que fazer primeiro, o que você vai ter que fazer depois, os erros mais comuns tem lá na apostila também. Então, já dê uma bela estudada na manobra e tire todas as suas dúvidas, que não ficou muito claro, que você quiser saber, faça um bom briefing com o instrutor antes do voo. Eu já falei para vocês em outros vídeos, estou sempre comentando, no avião, durante o voo, é o pior lugar para você aprender alguma coisa, né? É um ambiente barulhento, é um ambiente apertado, é calor quando tá calor, é frio quando tá frio, o instrutor tá falando um monte de coisa, tem o rádio para você prestar atenção, outros tráfegos, então ali você tá para praticar alguma coisa que você já aprendeu como funciona na teoria. Então é importante que você aprenda na teoria como funciona, seja uma manobra, seja uma navegação, seja alguma coisa que você vai fazer, é bom você já ter isso tudo bem brifado, bem alinhado, bonitinho e só ir ver como funciona na prática e praticar. Claro, as dúvidas de voo aparecem, algumas dúvidas são vistas durante a manobra, isso, claro, você pergunta na hora para o seu instrutor, se der para responder, se der para o instrutor demonstrar para você, ele vai demonstrar e aí vai complementar o que você já aprendeu, o que você já viu lá em solo. Mas a dica é essa, se prepare bem antes do voo, leia a manobra, ou se for um voo de navegação, faça um bom planejamento, considere todas as hipóteses, né, tudo que pode acontecer de errado e se prepare para cada uma dessas coisas, faça planos de contingência aí para cada uma dessas possibilidades de coisa que possa dar errado. Você vai ver que se acontecer tal coisa, você já vai estar preparado e vai saber tirar de letra. Beleza? É o que eu sempre falo nos vídeos, né, galera? Um bom planejamento de voo. Beleza, galera? É isso. Eu respondi a maioria das perguntas que vocês me mandaram. Tem algumas perguntas aí, alguns assuntos bem bacanas de explorar também, mas que não dá para responder sem demonstrar na prática ou sem demonstrar in loco como funciona, mas as pautas estão anotadas aqui. Aliás, galera, tem bastante pauta que está anotada aqui, bastante coisa, só que eu preciso que o canal dê uma crescida. Tem algumas pautas que eu preciso de entidades maiores, preciso que um administrador aeroportuário autorize a gente chegar em alguma área restrita ali do aeroporto para mostrar para vocês como funciona, por exemplo, iluminação de pista, que foi uma das sugestões que mandaram aí no Instagram também. E quando a gente chega lá com o canal pequeno e tal, às vezes o pessoal nem responde o e-mail, o pessoal não dá muita atenção. Então eu preciso que o canal ganhe um pouquinho de corpo para colocar em prática essa e outras pautas que eu tenho em mente aí para mostrar para vocês. E aí, galera, na hora que o canal tiver aí com seus 15, 20 mil inscritos, a gente já facilita para a gente chegar aí nos órgãos e conseguir alguma coisa bacana. Então, se vocês não são inscritos, já se inscrevam, compartilhem com a galera aí que vocês sabem que pode gostar desse tipo de conteúdo para o canal ganhar um pouco mais de força e a gente conseguir fazer essas pautas bacanas. Beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem dar alguma sugestão, alguma coisa, deixa nos comentários aí. Eu estou sempre lendo os comentários, estou sempre respondendo os comentários de vocês. Inclusive, nem que seja só para dar um coraçãozinho e tal, mas eu estou sempre respondendo as dúvidas de vocês. E se tiverem dúvida para responder em vídeo também, deixa aí, coloca aí #LetResponde ou alguma outra coisa também, que a gente grava um videozinho para responder para vocês. Beleza? Se gostaram do vídeo, dá aquele joinha bacana. A parte de se inscrever eu já falei, parte do sininho eu não costumo falar, mas o pessoal enche meu saco, então clica no sininho aí depois de se inscrever e já era. Valeu, galera. Até mais.